paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. Graças nós damos a Deus por estarmos juntos mais uma vez na gravação de mais um vídeo. E nós vamos dando continuidade aqui no nosso estudo acerca dos dons espirituais. E hoje nós vamos falar sobre o dom de operação de maravilhas. Canal Palavras Vivas, transmitindo conhecimento, compartilhando conhecimento com você. Para aqueles que ainda não me conhecem, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Vanderlei. Nós somos ministros do Evangelho de Jesus Cristo e aqui no canal este é o nosso conteúdo principal, a pregação da poderosa palavra de Deus. Aí, o meu muito obrigado, minha gratidão, meu coração está inteiramente grato aí por você que me acompanha no canal, tá bom? Deus te abençoe grandemente a tua vida, nós estamos juntos e vamos crescer juntos para a glória de Deus Pai. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, que isso é muito importante, tá? Ative o sininho das notificações, clica no sininho, vai até a opção todas e clica na opção todas. E assim você receberá as notificações de todos os vídeos que nós postarmos aqui na plataforma do YouTube. E você que tem me acompanhado, já aprendeu? Você que tem me acompanhado nesse estudo aqui acerca dos dons espirituais, aprendeu quais são os dons espirituais? Aprendeu a classificar e enumerar os dons espirituais? Aprendeu? Vamos lá? Vamos lá? Então você vai fazer assim. Você vai fazer da seguinte forma, para você aprender a classificar e enumerar esses dons. Eu já tenho falado desde o começo, mas você vai aprender aqui esse estudo maravilhoso, vai se apropriar da palavra de Deus maravilhosa da seguinte forma. Você vai fazer como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12. Aqui no capítulo 12, desde o início nós temos falado que o apóstolo Paulo ele classifica e enumera todos os dons. Ele traz 3 classes de dons. Vamos lá para a primeira classe? A primeira classe de dons são aqueles dons que revelam alguma coisa. A segunda classe de dons são os dons que operam alguma coisa. E a terceira classe de dons são os dons que dizem alguma coisa. Os dons que são operados através da expressão vocal. Essas 3 classes. Vamos para a primeira, para você aprender a decorar os dons espirituais. Vamos lá. A primeira eu disse que são os dons que revelam alguma coisa. E dentro dessa classe temos 3 dons. Nós já falamos e já estudamos sobre esses 3 dons que revelam alguma coisa aqui. Decora aí. Vamos lá. O primeiro dom daqueles que revelam é o dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento e o discernimento do espírito. São 3 dons, nós já estudamos aqui dentro dessa classe, daqueles que revelam alguma coisa. 3 dons: palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Depois nós estamos estudando, passamos a estudar dentro da classe dos dons que operam, que fazem alguma coisa. E esses dons daqueles que operam é o dom da fé, tá? Dom da fé, dom de operação de maravilhas, tá? E dons de cura. Operação de maravilhas, fé e curas. Operação de maravilhas, fé e curas. Isso para você aprender a decorar esses dons. E também nós dentro dessas classes de dons, os que revelam, os que fazem e os que dizem alguma coisa, os que dizem são dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os que dizem, os dons que dizem alguma coisa, tá? Que são operados, manifestados através da expressão vocal. São esses os dons espirituais que o apóstolo Paulo classificou e numerou no capítulo 12, quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios. E hoje nós vamos meditar apenas no versículo de número 9 e na parte A do versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a parte A do versículo de número 10, que é o mais importante para o estudo de hoje. O versículo 9 diz assim: há outro pelo mesmo Espírito, a fé, há outro pelo mesmo Espírito, dons. Veja que a palavra dons está no plural, dons de curar. E a parte A do versículo 10, na qual nós nos baseamos para o estudo de hoje, e há outro, a operação de maravilhas. A parte A do versículo 10. Se você quiser conferir aí, o texto que nós fizemos leitura está na carta que o apóstolo Paulo escreveu primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a parte A do versículo 10. A outro, a operação de maravilhas. Então nós vamos passar a ver aqui, no estudo anterior, nós vimos o dom da fé e nós diferenciamos
os 3 tipos de fé para poder entender o que é o dom da fé. E diferenciamos todos os outros tipos de fé. Depois, seguinte, na última aula, nós vemos os dons da fé em operação na vida dos homens do Antigo Testamento, na vida de Jesus no Novo Testamento, o dom da fé em operação, que é uma fé sobrenatural. Agora nós passamos aqui para falar para você sobre o dom de operação de milagres, a operação de maravilhas, ou operação de milagre. Tá? E nós pegamos algum texto da Bíblia para nós nos referirmos e explicarmos aqui para você. O estudo é em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e 14, nós vamos passar por eles, tá? E 1 Reis também, capítulo 17, versículo 12 e 16, e Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 1 ao 5, tá? O que é operação de maravilhas ou operação de um milagre, tá? O dom de operar maravilhas, o dom de operar milagre. O que é um milagre? O milagre é uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza, tá bom? Em nossos estudos dos dons do Espírito, chegamos agora ao dom de operação de milagre. Assim como acontece com muitas palavras em português, quando empregamos a palavra milagre, significa uma coisa no aspecto geral, mas tem outro significado quando ela é usada de modo específico. Às vezes, preste atenção, às vezes a expressão usada como figura de linguagem, falamos a respeito de tecidos milagrosos, falamos de remédio milagrosos, enfim, detergentes milagrosos. Na natureza podemos ver o nascer do sol e dizer isso é um milagre. Ao olhar para o roseiro brilhando em cores gloriosas com perfume das flores subindo ao céu, dizemos que é um milagre da natureza. Nada disso seria prodígio em termos gerais, mas na linguagem popular todas elas o são. Na aurora magnífica o sol age exatamente conforme o ditames das leis da natureza. As rosas fazem exatamente o que devem ser feito, o que devem fazer, segundo essas mesmas leis. Ou seja, é uma lei natural da natureza que nós classificamos como milagre. Mas cada um dos dons do Espírito é milagroso. Cada um dos dons do Espírito é milagroso, pois são todos os dons do Espírito sobrenaturais. No uso geral da palavra milagre, todos os dons do Espírito são milagres, segundo o uso geral desta palavra, mais especificamente falando, não o são. A operação de maravilhas, portanto, é um ato específico, como na ocasião em que Eliseu dividiu as águas do rio com o golpe do seu manto. Veja bem, vamos lá para o primeiro texto aqui que nós queremos nos referir. Eu não vou fazer a leitura para não estendermos muito, mas está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 9 ao 14. Eu apenas vou fazer um comentário acerca do que diz o texto. Você que conhece o texto sabe o que significa aqui. Quando Elias estava para ser arrebatado ao céu, ele fala: Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça. E Eliseu fala: peço que te haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aí Elias traz as seguintes condições para Eliseu: tá bom, se tu me vires quando for tomado de ti, assim acontecerá. Porém, se você não me ver ser tomado de ti, não acontecerá. E aconteceu que, indo eles caminhando, Eliseu vê que carros de fogo e seus cavaleiros separa, pega Elias, leva ao céu. E Elias deixa cair a sua capa. Eliseu vai dizer: cavaleiros e carros de Israel, e meu senhor foi levado ao céu. Ele pega a capa, dobra a capa que caiu de Elias, bate no rio e as águas se dividem ao meio. Veja o que aconteceu aqui. Foi uma operação de maravilhas, uma operação de milagre, ou seja, é uma intervenção divina, uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza, entendeu? A água se dividiu ao meio. Isso é operação de maravilha. Então o que aconteceu aqui em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 ao 14, foi uma operação do dom de maravilhas, do dom de milagre na vida de Eliseu. Ou seja, quando ele bateu a capa no rio, a água se dividiu ao meio, o rio ficou seco no meio, um muro de águas, e ele passou no rio em seco. Isso é uma operação de maravilha, o dom de operação de maravilha, ou seja, uma intervenção divina, uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza. Esse é o primeiro texto que nós nos referimos. Mas também há outro texto na qual nós podemos nos referir aqui no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 12 e 16. Também você vai
Eu não vou ler também o texto, mas eu vou comentar algo sobre o texto para você ver o que aconteceu aqui. Uma operação de milagre, o dom da operação de milagre na vida de Elias. Havia uma grande escassez, uma grande fome. Elias chega à porta de uma viúva que tinha um único punhado de farinha, o último punhado de azeite para fazer um bolo para o seu filho, para comer aquilo ali e depois daquilo ali morrer de fome. Mas quando chega Elias e pede comida para a mulher diz: não tenho nada, meu senhor, eu tenho apenas um pouco de azeite, um pouco de farinha, que vou fazer o último alimento para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer de fome. Porém, Elias vai dizer para ela: não, faz primeiro para mim, traz para mim primeiro, faz como tu disseste, traz água para mim, traz para mim o bolo que você fizer primeiro para mim, porque por certo assim diz o Senhor, que da farinha, da panela, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija vai faltar. E a mulher fez conforme a palavra do profeta Elias. Fez o bolo, trouxe para Elias, e depois desse acontecimento, aconteceu a operação do dom sobrenatural de curas, aliás, de maravilhas. Curas é outra coisa. Aconteceu uma manifestação do dom sobrenatural de operação de maravilhas, porque era o último bocado, era o último resto que ela tinha para comer com os filhos, mas quando ela atendeu a voz do profeta, diz a Bíblia que a farinha se multiplicou, que o azeite se multiplicou e ela viveu com aquilo pelo resto da sua vida comendo, e não se acabou realmente a farinha da panela, nem o azeite da botija. O que aconteceu aqui foi uma intervenção sobrenatural, uma intervenção divina no curso usual da natureza. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 ao 16, é uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza, a operação de maravilhas. Vemos uma das manifestações da operação de maravilhas quando Jesus recebeu o lanche de um menino e alimentou 5.000 pessoas com isso. Em seguida, recolheu 12 cestos de sobras, depois de o povo se alimentar. Com apenas uma pequena quantidade de alimento que o menino tinha, Jesus pega aquela pequena quantidade de alimento, dá graças a Deus, ora por aquele alimento, e o alimento se multiplica de uma maneira sobrenatural, uma intervenção no curso usual da natureza. Houve aqui a manifestação sobrenatural do dom de operação de maravilhas na vida de Jesus, a ponto de, com aquela pequena quantidade de comida, alimentar 5.000 pessoas ou mais até, e ainda sobrar 12 cestos de alimento. Isso é a operação de maravilhas, é algo sobrenatural, tá bom? Não é apenas uma cura, é algo sobrenatural, é uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza. Deus é poderoso. Eu acredito que até aqui você pode compreender. A operação de milagres realmente é um dom poderoso, glorificando a Deus de todo o poder. A operação de milagre, a operação de maravilhas, com certeza, sem sombra de dúvida, é um dom sobrenatural que Deus capacita cada um dos teus filhos para glorificar o seu nome. Deus te abençoe, no nome santo de Jesus Cristo, tá bom? Aqui nós vemos hoje o dom de operar milagres, tá bom? Nós vamos dar continuidade ainda nesse estudo maravilhoso, tá bom? Os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo quer derramar os dons sobre cada um de nós. E o nosso próximo estudo, nós vamos estudar sobre os dons de curas, tá bom? É diferente de operação de maravilhas. Curas para o corpo físico. A operação de maravilhas é quando o Espírito Santo nos unge, nos capacita. Nós temos tanto poder sobrenatural, é como se Deus desse parte do seu poder a nós quando nós declaramos algo e aquilo realmente acontece. Por exemplo, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, quando o próprio Eliseu, que nós citamos aqui, com uma capa abriu o rio, é como se Deus desse parte do seu poder aos homens e ele consegue interferir no curso usual da natureza. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Deus quer nos dar poder, Deus quer que aqui na terra ainda nós glorificamos o seu nome com esses dons maravilhosos que ele dava no passado, continua dando hoje
é só nós acreditarmos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com todos nós para a glória de Deus, tá bom? Até a próxima, mas não se esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like, deixando o seu comentário, tá bom? E compartilhando com alguém aí para nos ajudar na divulgação do canal e da palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Fica na paz, meu querido, e até a próxima.